Carlos Andreasa, que toma banho com água mineral, uma beleza. Fala, Andreasa, bom dia. Então, tá pensando o quê? Nada disso. Água com detergente. Já vem. Economiza o sabonete, né? Dois em um. Hoje o Andreasa vai falar com a gente sobre a promessa do governo de concluir e votar a reforma administrativa. E aí, Andreasa, vai ou não vai, hein? Pois é, Barão, esse para mim é um grande mistério. Você sabe que nosso trabalho jornalístico exige verdadeiros fardos, com grande frequência, não tem glamour nenhum, pessoal. De modo que eu me pus a ler, de ontem para hoje, com algum atraso, a mensagem presidencial ao parlamento, aquela que foi entregue por Onyx Lorenzoni na segunda-feira, na reabertura dos trabalhos no parlamento. E aí, por si só, já temos um problema, né? Que mensagem, afora o texto, se passa para o parlamento, mandando um informe, uma comunicação para o Congresso nas mãos do ministro talvez mais esvaziado da história da República? Que sinal de prestígio se quer passar para o parlamento, dando esse poder, aliás, o único que ele tem hoje é o Onyx Lorenzoni, para levar essa mensagem? É um sinal de desprestígio para o parlamento em busca de prestigiar o ministro esvaziado? Eu vejo um problema aí, né? O ministro que é um parlamentar eleito, o segundo mais votado do Rio Grande do Sul, levando a mensagem poucos dias depois de ter o seu cargo posto em xeque. Aliás, de levar a culpa, né? De ser o mordomo, o zumbi mordomo do parlamento. Mas, enfim, eu li a mensagem do presidente para o parlamento, a mensagem do executivo para o parlamento, que é aquele documento, tem 150 páginas no caso, e um resumo inicial, que traz as prioridades da administração federal para o ano que se inicia, evidentemente tentando engajar o parlamento nessa agenda. Então tem alguns pontos ali óbvios, né? Reforma tributária, muito difícil. A comissão nem sequer foi constituída, se falava que ela operaria ao longo do recesso, isso não aconteceu. São várias propostas disponíveis em busca de um consenso e o tempo curto para aprovar. É a prioridade número 1 transformada nesse momento. Independência do Banco Central, mandato muito importante, talvez seja o mais fácil de aprovar nesse momento. Mandato de 4 anos, não coincidente com a eleição do presidente, me parece ser um bom caminho, prática nos melhores lugares civilizados do mundo. Privatização da Eletrobras, dificílima. A rigor não é bem privatização, é a diluição do capital, oferta de ações, de modo a reduzir o controle do Estado. O governo federal ficaria com menos de 50%. É um projeto que avança desde o governo Temer, com imensas reações corporativas, inclusive do judiciário. Difícil de prosperar, muito importante, mas difícil de prosperar. A ideia do parlamento seria votar na Câmara e no Senado no primeiro semestre, porque, não nos esqueçamos, é ano eleitoral, e concluir o processo de diluição da Eletrobras no segundo semestre. Muito difícil. Uma agenda difícil, importante, mas com tempo curto. Outro ponto importante anunciado como prioridade do governo: novo marco legal do saneamento. O texto base já foi aprovado, mas tem algumas pendências a serem tratadas no parlamento. Talvez o tema mais caro, pensando em investimento privado para beneficiar a população brasileira. Já falei longamente aqui nessa coluna sobre esse assunto. Além disso, o Plano Mais Brasil, também prioridade, aquele que trata da PEC do Pacto Federativo, a distribuição dos recursos da União para redistribuição, né, um novo modelo de distribuição para estados e municípios. Essas foram, entre outras, são 8, essas as mais importantes, segundo minha avaliação, as prioridades assim apresentadas como prioridades pelo governo federal. E aí eu volto ao tema dessa coluna. Onde está a reforma administrativa? Vamos lembrar, no final do ano passado, no final de 2019, essa era a mais importante, rivalizando com a reforma tributária e tratada como xodó do ministro Paulo Guedes. Estava tudo certo para que ela fosse enviada ao parlamento ali na virada de novembro para dezembro. Havia um compromisso com o Congresso e uma ideia mesmo de que seria fácil aprová-la. Numa decisão exclusiva do presidente da República, segundo apurações minhas, municiado por uma campanha de Onyx Lorenzoni,
quando tinha um pouquinho mais de poder, trabalhando contra a agenda de Paulo Guedes nesse caso, o presidente recuou da intenção de apresentar essa reforma. Com aquela justificativa, você vai se lembrar, Barão, de que a reforma administrativa era muito impopular, porque mexia com interesses de classe, de corporações, tirava privilégios, mesmo sendo uma reforma que não atinge o servidor que está na ativa, que atinge apenas os entrantes, os novos no serviço público. Mesmo assim, a desculpa foi: não vamos mandar porque tememos uma conflagração como aquela vida no Chile, não se pode levantar essa bola. Eu falei na ocasião que isso era balela, isso era desculpa, me parecia que o presidente estava pressionado por corporações. Nós sabíamos que o presidente da República, não faço julgamento aqui, mas há uma história, o presidente da República é um liberal recente, digamos assim. A história de Jair Bolsonaro é de um sindicalista, de defensor de corporação, de defensor do serviço público, de defensor, sobretudo, dos interesses das forças policiais, das forças de segurança. O Nix Lorenzoni também está em campanha, quer ser governador, reforma administrativa mexe em interesses. Enfim, dinamitou-se o troço, mas com a promessa de que seria reapresentado agora em 2020. É possível que seja, o ministro Paulo Guedes sustenta o otimismo, diz que será enviada a reforma administrativa ainda em fevereiro deste ano de 2020, portanto, nesse mês, há tempo para isso, embora o carnaval esteja logo ali. O ponto que eu quero destacar é o seguinte: era muito importante, era prioridade na mensagem do governo enviada ao parlamento, isso é fato. Ela sai da lista de prioridades que está na apresentação do documento e aparece en passant no miolo do texto, um sinal de que alguém perdeu na disputa de poder interna no governo federal, meu caro Eduardo Barão. E é uma pena, porque essa reforma é muito importante, inclusive para o impacto fiscal necessário no Brasil. É esse para mim o ponto, Andreasa, o final que você falou, porque havia a possibilidade de ser colocada no passado, não foi colocado, e agora, para esse ano, que é ano de eleição, a gente sabe muito bem como é que funciona o Congresso, ou seja, o interesse de se realizar essa reforma, aprovar essa reforma, convenhamos que já não era muito grande. Com essa desculpa de eleição nesse ano, é ainda menor. Vamos ver. Tem que ser muito otimista, Eduardo Barão, muito otimista, para crer que será possível, considerando o calendário tradicional, como os parlamentares, bizarramente, se comportam diante de um ano eleitoral, sempre o ano par, difícil esperar grandes reformas, Eduardo Barão. E uma coisa que o Brasil precisa é de reformas estruturais. Essa administrativa seria muito importante, mas o governo pode até enviar, mas prioridade já não é mais, o que para mim é um indicativo de que se trabalhará pouco por ela, tendência de que suba no telhado, considerando que a reforma tributária é muito complexa, muito difícil, mexe em muitos interesses, há várias propostas tramitando, difícil fazer essa costura aí com a articulação que esse governo tem. Aliás, o governo não articula, né? A propaganda é essa. Um abraço, Andreasa, até amanhã, e cuidado com a água, rapaz. Pode ir por Beijo, água abaixo. Hoje eu tô só no perfume. Água aí. Tá com sede? Olha. Em 20 minutos,